Então, bom dia a todos. Hoje é nossa aula 3.1. Hoje nós vamos falar um pouco de resistência ao cisalhamento. Então, tem uma novidade para vocês. Já tem uma atividade no portal, a atividade que está na seção 2.3. Deixa eu conferir aqui para não passar informação errada, né? Aí vocês já podem fazer a atividade. Está na seção 3.1, formulário de atividade. Então, vocês dão um pulinho lá para dar uma olhada, tá? E aí vocês fazem a atividade que está na seção 3.1. Então, hoje nós vamos falar da aula 3.1, que é a aula de resistência ao cisalhamento. E, em sequência, a gente dá continuidade nas aulas da unidade 3. Opa, subiu o slide errado, peço um minutinho para retirá-lo. Só um minutinho. Pronto, já troquei. Então, o que a gente precisa aí, na teoria, já conhecer sobre a resistência ao cisalhamento, né? Então, na unidade anterior, nós aprendemos o conceito de adensamento sobre as deformações verticais nas camadas de argila mole. Então, a gente viu o comportamento do solo conforme acrescentávamos as camadas de peso, né, em relação ao que nós tínhamos no solo. E agora a gente vai entender na unidade 3, aplicar os conceitos dessas tensões aos critérios de ruptura na determinação de parâmetros de resistência desses solos para dimensionar as obras de fundações e geotécnicas. Então, os solos, como outros tipos de materiais de construção, eles são suscetíveis à contração, que é essa contrabilidade, e expansão, que é a expansibilidade, e compressão também, que é compressibilidade, e tração, que é tractividade, e corte ou cisalhamento, conforme podemos observar. Então, aqui a gente tem essa clareza, né, do que é uma compressão no solo, do que é uma tração no solo, e do que é um corte no solo. Então, se a gente identificar os vetores que estão fazendo incidência nesse solo, a compressão ela sempre vai unir as partículas, a tração ela vai desunir as partículas, e o corte ele vai fazer um movimento que vai simplesmente remover camadas ali, digamos assim, na longitudinal. Então, vamos lembrar alguns desses fenômenos, né? Então, a contração ou expansão dos solos é uma consequência da presença de água. Como já sabemos, ou a secagem proporciona contração, enquanto o umedecimento causa expansão. Então, quanto mais água, você expande esse solo. Por outro lado, a compressão, tração e cisalhamento são fenômenos produzidos por esforços mecânicos. Então, quando a gente está falando de compressão, tração e cisalhamento, são esforços mecânicos, né? Acontecem por esforços mecânicos. A compressão, por exemplo, ela reflete a aproximação dos grãos com redução do volume total do solo e o aumento consequente da sua densidade. Então, você está comprimindo o solo, fazendo com que ele fique mais denso, né? Então, o volume, ele retrai. Então, aquela mesma quantidade de volume de um solo compacto e um solo solto pode ter a densidade diferente. Já a tração é o afastamento recíproco dos grãos, com o aumento do volume total do solo. Então, você solta aqueles grãos, fazendo com que o solo fique menos adensado, porém com a diminuição da densidade, né? E por fim, o cisalhamento é um corte no solo que acontece, que significa algum tipo de deslizamento dos grãos ali, um aumento da dilatação ou redução, que é uma contração, e um volume total do solo. Então, existe ali um corte acontecendo naquele cisalhamento.
E esses comportamentos, eles são relacionados com a resistência do solo e a resistência dos esforços, no sentido da granulometria e da sua importância. Na prática da engenharia, as tensões que atuam sobre alguns planos são verticais e horizontais, por exemplo. Considerando certa profundidade, que a gente vai ver aqui na figura 3.3, as tensões correspondentes no peso próprio devido ao carregamento, se após um carregamento de solo pode sofrer uma ruptura. E esse fenômeno ele pode ser estudado e conhecemos como tensão normal, que a gente vai chamar aqui com esse símbolo de tensão, quanto o cisalhamento, que vai ser esse Tzinho, ao longo de um plano de ruptura. Então, a gente tem aqui um carregamento no solo, uma distribuição, e aí esse ponto do solo, conforme esse carregamento ele se prolongou, esse ponto do solo ele sofreu aqui, ó, um esforço longitudinal. E esse esforço, como a gente pode ver na imagem do início, foi um esforço diagonal, provocando um corte, um cisalhamento. E o que acontece nesse caso? Esse ponto do solo, sofrendo esse cisalhamento, chegando próximo ao pé do talude, ele sofre esse tipo de fenômeno, né? Então, é uma situação que pode ter uma ruptura pós-carregamento na crista desse talude. Então, na figura, essa figura que a gente viu foi a 3.3. Lá na figura 3.4, vai se destacar o elemento apresentado anteriormente, na figura 3.3, em que são mostrados os planos de ruptura e as tensões atuantes externas a partir de um par de coordenadas x e y. Então, a gente vai entender esse ponto específico mais detalhadamente a partir desse plano x e y. Se conhecermos as tensões, podemos analisá-las e determinar o plano de interesse, que seria esse plano de ruptura. Então, veja-se esse plano inclinado em função à referência inicial, e por esse motivo devemos fazer uma rotação no sistema de coordenadas. Observe que para o novo sistema de coordenadas x' e y' foi girado um ângulo que a gente vai chamar de alfa, no sentido anti-horário, por meio de uma convenção que vamos considerar como positivo, sendo nesse sentido. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Nós temos ali o ponto que sofreu o corte, né? Esse corte ele estava ali na diagonal, e o que a gente fez? A gente rotacionou esse ponto para que o nosso eixo x e y fosse abordado como se ele tivesse paralelo a esse plano. E aí, esse x e esse y, eles foram transportados para esse plano vertical, de modo que o meu y virou o meu y' e o meu x virou o meu x'. Então, antes eu tinha aqui meu y e meu x, agora eu tenho meu y' e meu x', de modo que eles, entre aspas, deitaram nesse plano vertical, para que eu conhecesse esse alfa, que é esse ângulo que vai dar origem ali aos meus estudos a partir desse momento, para eu conhecer o cosseno, o seno, para eu conseguir calcular esses esforços. Para simplificar, consideramos unitárias as dimensões normais num plano, que é essa direção z, que seria a profundidade também, de forma que o problema seja tratado em duas dimensões, só em x e em y, em que a área do plano corresponde à ruptura, que é o plano cinza. Então, a área do plano ela vem para cá, ó, essa é a área do plano agora, que a gente vai chamar de A, e perceba que as tensões, que é a tensão X e a tensão Y, elas produzem no plano considerado uma tensão T, que é a reação. E a figura 3.4, ela mostra a orientação qualquer a tensão T, que pode ser desmembrada em X e Y, de um sistema original X e Y, pelo qual os componentes Px e Py são mostrados na figura 3.4, que é o objetivo determinar as tensões normal e de cisalhamento desse plano. Então, eu tenho aqui um Py, que ele vai ser colocado em y', e um Px que vai ser colocado em Px' também, porque ambos estão nessa função. Então, a gente vai descobrir essa tensão, né, que está nessa área
em cinza, e nós vamos descobrir como que isso tudo está se comportando. Então, a gente vai descobrir a tensão X, a tensão Y, tudo isso. Lembrando que, como eles giraram em sentido anti-horário, a gente vai considerá-los como positivo. A gente vai ver isso mais para frente. Então, vamos analisar as expressões da figura 3.4 e, a partir delas, descrever as expressões. Então, nós temos que menos tensão é igual a menos px vezes o cosseno do ângulo alfa. Lembrando que o alfa ele está aqui. Por que cosseno? Cosseno com sono, seno sem sono, né? Regrinha básica. Mais menos py vezes seno de alfa. E como todo mundo está negativo, eu passo todo mundo para positivo. Então, essa é a minha primeira equação. Qual que é a minha segunda equação? Menos t é igual p de x vezes seno alfa menos p de y cosseno alfa. Como todo mundo está negativo, passo... Nem todo mundo, né? Porque o p de x está positivo, mas eu vou deixar que o t é igual a menos px seno alfa mais py cosseno de alfa. Então, para determinar a tensão e o t, precisamos saber os valores de px e py. Assim, vamos considerar que o solo, que é o nosso elemento, ele se encontra em equilíbrio, né? Ele está estático. Não sofre modificações do espaço, não tem interferência ambiental, e dessa forma vamos verificar o equilíbrio das forças em x e y. Lembre-se de multiplicar a tensão pela área que ela atua, então é aquela área que está na diagonal, para que possamos determinar as forças corretamente. Sendo assim, onde atua o Px e Py, respectivamente, nós teríamos área vezes cosseno de alfa e área vezes seno de alfa. Assim, considerando o equilíbrio das forças na direção x, temos que a somatória das forças em x é igual a zero, dada a equação tensão de x vezes área do cosseno de alfa menos px vezes área igual a zero. Portanto, px igual tensão em x vezes cosseno de alfa é a nossa equação 3. E y, o equilíbrio das forças correspondentes no somatório das forças em y é igual a zero. Portanto, qual que é a nossa equação 4? Py é igual a tensão em y vezes seno de alfa igual a zero. Agora que conhecemos Px e Py, podemos substituir as equações 3 e 4 nas equações 1 e 2. Então, é uma relação matemática entre essas equações. Onde nós tínhamos Px e Py, nós vamos substituir por tensão de y vezes seno de alfa e tensão em x cosseno de alfa. E nós vamos ter as equações 5 e 6. Então, é só fazer a substituição onde nós tínhamos Py e Px. E nós vamos chegar nas seguintes equações, que a tensão é igual a tensão de x cosseno ao quadrado vezes alfa, mais tensão de y vezes seno ao quadrado de alfa, que é a nossa equação 5, e também que o nosso t é igual a menos tensão de x cosseno de alfa vezes seno de alfa, mais tensão de y vezes seno de alfa cosseno de alfa. Tudo isso é igual a tensão de y menos tensão de x vezes seno de alfa cosseno de alfa. Essa é a nossa equação 6. Eu sei que é muita equação, mas é bom que vocês anotem para vocês irem estudando, né? Note que as equações 5 e 6 elas são suficientes para solucionar quais são as tensões que agem em qualquer plano no interior de um elemento de um solo. Entretanto, vamos utilizar as relações trigonométricas para defini-las de maneira mais prática. Na equação 5 serão substituídas as relações trigonométricas. Então, se a gente substituir toda a relação trigonométrica, como que a gente vai ficar com essa equação, com essa relação? Que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a meio vezes 1 mais cosseno de 2 vezes o alfa. E o seno ao quadrado de alfa é igual a meio vezes 1 menos seno de 2 vezes o alfa.
Então, na equação 6, nós teríamos seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a meio vezes seno vezes 2 vezes alfa. Então, se a gente substituir isso novamente numa relação matemática, a gente vai ter que a tensão normal e cisalhante, respectivamente, seria tensão normal meio vezes tensão em x mais tensão em y, mais meio vezes tensão em x menos tensão em y, vezes cosseno, vezes 2 vezes alfa. Então, essa é a nossa relação 7 matemática, que a gente vai utilizar bastante. E a tensão cisalhante, que é o nosso T, meio vezes tensão y menos tensão x, vezes seno, vezes 2, vezes alfa. Essa é a nossa equação 8. Então, resumidamente, depois que a gente viu toda essa relação aí de fórmulas, essas são as duas equações que a gente vai utilizar bastante. Então, exemplificando, né, colocando isso na prática, vamos considerar a situação apresentada na figura 3.5, que é a próxima figura, que mostra o estado das tensões atuantes em um elemento do solo, e calcular as tensões normal e cisalhante, que agem em um plano inclinado de 30 graus na horizontal, considerando o sentido das tensões no plano destacado na figura 3.5. Então, aqui, nós temos um solo, né? Uma tensão na horizontal, uma tensão na vertical. Só que o nosso plano, ele está em relação a 30 graus. Então, o nosso y', ele está em 30 graus em relação ao plano que nós tínhamos aqui em 0, e o nosso x' acompanha ele no sentido de 90 graus em relação ao y', né? Observando esse problema, nós temos que o alfa é igual a 60 graus. Por quê? Se eu tenho 30 graus aqui entre o y' e esse plano, esse eixo de 0 graus, esse ângulo que me sobra do alfa, se eu tenho 30 embaixo, em cima eu tenho 60. Então, é uma pegadinha que pode ocorrer na prova, por exemplo. Eu não estou falando que vai ocorrer, mas pode ocorrer. Minha tensão em Y, eu tenho 40 kPa. Então, nessa tensão em Y, 40 kPa. E tensão em X, 20 kPa. Podemos utilizar as equações 7 e 8, né? Quais que são as equações 7 e 8? São as últimas equações que a gente achou, que são as mais simplificadas, que são aquelas últimas relações matemáticas que a gente tem, para determinar, respectivamente, as tensões normal e cisalhante no plano de interesse. Então, se eu quero calcular a tensão normal, o que eu tenho? Meio vezes tensão em Y mais tensão em X, mais meio vezes tensão em Y mais tensão em X, vezes o cosseno de 2 vezes o ângulo. Quem que é meu ângulo? 60. 2 vezes o ângulo, 120. Isso vai me dar uma tensão normal de 35 kPa, né? Tensão cisalhante, meio vezes tensão em Y menos tensão em X, vezes cosseno de 2 vezes o ângulo, que é 120, porque o ângulo é 60, que vai ser uma tensão cisalhante de 8,7. Super tranquilo. Se desejarmos desenhar os sentidos das tensões em um plano de ruptura, a gente deve definir os sinais dessas tensões. Então, a gente tem que comparar as tensões de compressão, positivo, e a agitação, negativo, quando for a orientação dos eixos. No caso das tensões cisalhantes, devemos recorrer ao vetor normal à superfície, de modo que a direção do interior do elemento do solo, se ocorrer coincidência do sentido de vetor normal e da direção de tensão, o valor da tensão será positivo. Se há duas chances de tensão cisalhante no valor positivo, ou seja, quando há o valor normal e o valor que aponta no sentido positivo, ou quando ambos estão no positivo, seria negativo. No exemplo da figura 3.6, o elemento do solo do lado direito ele possui tensões cisalhantes positivo, e note que sempre há uma coincidência no sentido das tensões dos vetores normais do lado esquerdo, que são negativos, e no sentido dos vetores de tensão que apresentam as direções opostas. Então, nós temos aqui
é o plano X e Y, nós temos as tensões para o lado direito, nós temos as tensões para o lado esquerdo, para cima, para baixo, elas estão completamente opostas, né? E aí isso vai variar de acordo com o sentido e orientação desses vetores, né? Então, a gente vai considerar normal o sentido dessas orientações. Voltando à situação apresentada no exemplo da figura 3.7, lembrando que é 3.7, cadê? 3.7, 3.7, tá. Voltando à situação apresentada no exemplificando, perdão, apresentando a parte inferior do elemento da figura 3.7, nota que o vetor normal ele tem direção negativa para o eixo do valor calculado, que seria da tensão cisalhante, que é de 8,7 kPa positiva. Assim, esse valor é positivo. Os sentidos eles devem ser coincidentes, ou seja, a tensão ela tem que apontar para o mesmo sentido negativo dos eixos. E cabe ressaltar na tabela 3.1 que pode ser muito válida para auxiliar nesse processo de sinais das tensões e que são apresentados no sentido do valor da tensão de cisalhamento. Então, quais são as considerações? O sentido, se for para baixo, o valor é negativo e a tensão cisalhante é negativa. Se o sinal for da fratura, ele não existir, é positivo. Se o sentido for para cima, é positivo e a tensão cisalhante é positiva, né? Se o sentido do sinal da fratura for positivo, ou, na verdade, ele não houver, a tensão cisalhante é negativa. Agora, com o auxílio dessa tabela, a gente pode olhar para a figura 3.7 e apresentar a configuração final do exemplo analisado, considerando as tensões externas, as coordenadas e os valores e orientação das tensões atuantes no plano. Então, aqui nesse caso, nós temos que todas as tensões, elas estão, as externas, elas estão indo sentido centro, né? E as únicas tensões que a gente tem ali, que estão, ao meu ver, não estão indo para o centro, são essas tensões cisalhantes que eu tenho aqui de 8,7 para baixo e 8,7 para cima. Mas, se eu não me engano, foram as tensões que a gente mesmo calculou, que são as tensões cisalhantes e as normais, que a gente calculou no exemplo anterior, tá? Agora vamos aprender a representar analiticamente, graficamente, o estado das tensões do solo, né, em relação a Mohr, que foi um engenheiro que desenvolveu uma solução gráfica muito útil para representar as variações dos componentes da tensão. Ele reescreveu a equação 7, que a gente já viu, que era sobre a tensão menos meio vezes tensão x mais tensão y igual meio vezes tensão x menos tensão y vezes o cosseno de 2 vezes o ângulo. E essa é a nossa equação 9. E, posteriormente, tanto a equação 9 quanto a equação 8, elas sofreram manipulações e viraram uma equação 10. Então, ele mexeu mais nessa equação. Ele fez uma relação novamente sobre as tensões, que a tensão era menos tensão x mais tensão y dividido por 2 ao quadrado, mais tensão de cisalhamento ao quadrado, igual tensão x menos tensão y dividido por 2 ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de 2 vezes o ângulo alfa, mais tensão y menos tensão x dividido por 2 ao quadrado, vezes seno ao quadrado de alfa, e a partir da 10 ele encontrou ainda uma equação 11, né, que é essa equação que vocês podem ver aqui. Então, a equação de uma circunferência no espaço em relação ao cisalhamento e a sua tensão, e, portanto, pode ser empregada para resolver os mesmos problemas. Se compararmos uma equação de circunferência com um ponto AB e um raio R, dada por uma equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado, cuja circunferência ela possa ser uma equação 11, possui as seguintes características. O centro tem uma tensão x mais y dividido por 2, e o raio tem uma tensão
y menos x dividido por 2, respectivamente, correspondendo à tensão normal e máxima cisalhante, respectivamente. Então, o polo que representa um polo único, ele se localiza nessa circunferência e só existindo para cada círculo correspondente a um determinado estado de tensões. E ele representa a posição geométrica a partir de um sistema de coordenadas, na qual passa um plano de infinitas tensões de um determinado elemento do solo. Conhecendo essa característica, a gente pode utilizar isso para um polo para auxiliar isso numa representação, né? Então, basicamente, o círculo de Mohr, ele vai te mostrar como um fenômeno acontece, né, numa situação ali, no plano cartesiano, como a gente pode identificar como se fosse uma circunferência, um traçado de circunferência, né? Mas isso é bastante avançado nessa análise do problema. A gente teria aqui que o alfa ele seria um ângulo de 60 graus, a tensão em Y e em X 40 e 20 kPa. Já determinamos anteriormente nas equações 7 e 8 as tensões normais e cisalhantes, nesse caso, né? E para obter a localização do círculo de Mohr, você tem que escolher em um plano a orientação no espaço de forma que a tensão atuante nele. Então, considere um plano vertical no qual você tem uma tensão de 20 kPa, na verdade, em X, né? Então, se você tem uma tensão em X, o seu X é 20 e o seu Y é 0. Ou seja, as tensões atuantes nesse plano, eles têm que ter uma tangente de uma reta B, para que passe por esse ponto, encontrando ali uma tensão no solo, e coincida com o ponto 20, 0. Então, você tem que passar uma tangente nesse ponto 20, 0, que seria esse ponto de 20 kPa que a gente está colocando em X. Em 40 pascal a gente vai colocar em Y, que seria a segunda tensão. E existe um ponto único para que o círculo de Mohr podemos utilizar no plano horizontal, para confirmar a localização desse ponto no 20, 0. Traçando a reta paralela na face horizontal do elemento C e D, então, cadê o elemento C e D? Elemento C e D, que seria na superfície desse plano, obteremos as tensões que naquele ponto 40, 0, como anteriormente definido na reta do círculo de Mohr, na figura 3.10, na mesma coordenada do plano horizontal. Uma vez definida a posição no polo, basta projetar uma reta paralela. Então, a gente vai definir uma reta paralela, essa reta EF, né? Lembrando que o ponto que cruza o círculo corresponde às tensões da figura 3.11, né? Então, essa reta EF vai corresponder às tensões. Então, quais que são essas tensões? Nota-se que o ponto 35, ele vai corresponder o 35 kPa que a gente achou, e o ponto 8.7, ele deve corresponder também àquela a tensão de cisalhamento que a gente encontrou também. Então, você sabe por que tem essa diferença? Um dos motivos é a própria precisão do papel milimetrado, que vai aproximar mais ou menos a 9 kPa, perdão. E, além disso, a convenção dos sinais empregados pelo método e símbolos que foram diferentes, né? Então, as tensões normais, elas permanecem inalteradas, com sinal positivo, e a atração negativa. No caso do cisalhamento, nós podemos utilizar o método mais simplificado, que são esses métodos dos momentos. Então, quando a gente está falando de momento, o sentido anti-horário ele é positivo e o sentido horário ele é negativo, conforme a figura 3.12. Então, se eu estou falando de momento anti-horário positivo, momento horário negativo. Muitos de vocês já devem ter tido algum tipo de acesso a essa disciplina, em alguma disciplina de mecânica geral, alguma coisa assim. E aí a gente vem destrinchando aquela figura que a gente tinha, né? Considerando lá o esforço horizontal de 20 kPa, o esforço vertical de 40 kPa, se a gente está no sentido horário negativo, se a gente está no sentido horário negativo novamente, a tensão de cisalhamento e aquele 8, alguma coisinha ele virou menos 9 pelo momento que estava menos 9.
Então, nota que na figura 3.12, que é essa figura aqui, os sentidos das tensões eles são os mesmos para obtermos a figura 3.7, e dessa forma, as tensões cisalhantes elas são consideradas para convenções distintas e métodos que mostrem coerentes que não ocorram mudanças físicas no problema. Agora, sem medo de errar, conforme a gente deu uma olhada anteriormente, lá no início do exercício, não sei se eu passei o início do exercício para vocês, mas nós tínhamos uma situação problema em que vocês conseguem solucionar isso daqui fazendo até mesmo em casa. O que eu queria fazer com vocês é avançando na prática, que eu acho que vai ser bem legal. Nós temos aqui um corpo sólido, né? Esse corpo sólido, ele está sofrendo algum tipo de pressão, ele tem um ângulo de 60 graus, e a empresa projetista ela vai construir no alto de uma encosta uma pequena estação meteorológica. Entretanto, eles querem que você, engenheiro responsável, determine as tensões atuantes na fundação com esse ângulo de 60 graus. Então, a linha do solo, ela está aqui, tem esse ângulo de 60 graus nessa fundação. Principalmente para essa estrutura maciça, né? E o perfil geológico estipulado, né, nessas tensões. E aí, o que você vai fazer? Resolvendo isso na prática, a gente vai calcular a tensão normal e a tensão cisalhante, né? Onde o alfa ele vai corresponder a 30 graus em relação ao plano do solo. Eu só não entendi muito bem do seguinte, eu tenho aqui uma correspondência de 60 graus, nesse caso, né? E aqui na resolução ele está falando de 30. E aí que eu fiquei meio confuso, porque aqui para mim está claramente 60 graus. Apesar que, se nós colocarmos ele no eixo horizontal, se a gente rebater ele no eixo horizontal, ele vai ficar no x' e y', ele vai ficar com 30. Né? Lembra que a gente rebateu no eixo horizontal, no plano? A gente vai fazer um x' e um y', conforme a gente fez anteriormente. Ó, deixa eu voltar lá. Deixa eu só ver a página que a gente estava. A gente está na 130. Aqui. A gente vai fazer esse y' e esse x' e vai girar em sentido anti-horário, né? Bom, aqui, se a gente girar no sentido anti-horário, ia zerar o ângulo. Então, realmente tem um erro aí na apostila, né? Porque o nosso ângulo aqui, claramente, ele está em 60 graus. Então, esse ângulo que ele está falando que o alfa está correspondendo a 30 graus, na verdade não está correspondendo a 30, esse ângulo está correspondendo a 60. Então, esse cosseno que está 2 vezes 30, está dando 60, seria 2 vezes 60, que seria 120, né? Então, eu vou pedir para vocês reformularem a situação da resolução desse exercício e refazerem mesmo, porque esse alfa aqui, ele tá dando inconformidade. E aí, refazendo esse exercício, vocês anotam a formulinha, que seriam as formulinhas, se não me engano, 8 e 9, que a gente estava usando, ou era 7 e 8, e aí vocês façam esses cálculos e vejam como que vai ficar, porque esse ângulo realmente ele não está batendo com o desenho. E aí, refazendo o ângulo, vocês vão ter uma nova tensão normal e uma nova tensão de cisalhamento. Bom, então, essa primeira aula da sessão 3 está dada. Em sequência, eu vou fazer a aula 3.2, 3.3, e vocês podem fazer o exercício em casa.
Se vocês tiverem dúvida até domingo, eu tento passar uma resolução para vocês por e-mail, mas eu peço que vocês tentem fazer sozinhos, né? Eu dou algumas dicas aí, vocês me pedem por e-mail. E boa sorte para todos, tá bom? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.